Boa tarde. Hoje nós vamos trazer uma live aqui para falar a respeito de vacinas autógenas. Hoje a entrevistada é a Adriene Reis, da IPEV. A gente só vai mandar aqui o convite para a Adriene para a gente poder começar a nossa transmissão ao vivo. A Adriene já está online. Só quem está nos acompanhando pode enviar suas perguntas pelos comentários, que a gente vai estar falando a respeito aqui das vacinas autógenas. Olá, Adriene. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Pessoal, então aqui apresentando a Adriene Reis. Ela é médica veterinária, também é mestre em medicina veterinária. Ela atuava na IPEV, agora a IPEV atualmente faz parte da Sanfar também, né, Adriene? E ela trabalha como gerente de operações industriais lá na IPEV e vai falar aqui para a gente um pouquinho a respeito de vacinas autógenas. Seja muito bem-vinda, Adriene. Boa tarde a todos. Eu agradeço, Gabriela, pelo convite e gostaria de enfatizar a importância desse tema, né, que é um tema importante atualmente, né, e real, que é a prevenção de doenças infecciosas dentro dos rebanhos através do uso de vacinas. E as vacinas autógenas fazem parte desse grande capítulo que é o uso de vacinas. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para contribuir um pouco com a nossa experiência. Certo. Olha, Adriane, eu acho que para a gente começar, para explicar um pouquinho para o público, para as pessoas que talvez não tenham um pouco de familiaridade para essa especificação do que é a vacina autógena, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é, como funciona essa vacina autógena. Então, a vacina autógena é um produto biológico, né, inativado, ele é monovalente com um agente só ou polivalente com mais de um agente. Então, é um produto inativado, inócuo, né, e ele é produzido a partir de micro-organismos patogênicos isolados de propriedades onde esteja ocorrendo enfermidades, né, e então esses micro-organismos são produzidos em substratos especiais e então utilizados para controle, né, dessas doenças na propriedade alvo, que é a propriedade onde se isolou esses agentes patogênicos, né, ou então em propriedades adjacentes. Né? Essa propriedade adjacente é uma propriedade que faz divisa física com a propriedade alvo ou então em sistemas integrados de produção, que tem algum vínculo epidemiológico com a propriedade-alvo e que pode ser confirmado através de GTAs, de guias de transporte desses animais, a comprovação desse vínculo epidemiológico. Então, esse é o conceito atual de vacinas autógenas, de acordo com a nossa legislação aqui do Brasil, que é a IN 31, de 20 de maio de 2003. Seria o conceito básico, né? Ela seria como uma vacina personalizada, não é isso, né? Sim. Como que se dá, né, o uso da vacina autógena? Como que acontece isso? Geralmente o produtor ele tem um problema sanitário. E esse problema sanitário, ele é um problema que pode ser problemas de mortalidade em diferentes fases de produção, problemas de perda de peso, problema de peso baixo ao abate, problema de condenações no frigoríficos, parcial ou total de carcaças. Então, como ele tem esse problema sanitário, ele procura o laboratório, né, para que nós possamos auxiliá-lo dentro desse sistema com alguma solução, uma solução específica. E nesse momento, então, o nosso time de campo, que são veterinários especializados, técnicos treinados, eles vão até essa propriedade, né, com uma agenda previamente organizada para que tenha todo um processo já acontecendo de seleção dos animais. Essa visita é realizada por um diagnóstico clínico do problema e ao final da visita, então, são realizadas necrópsias, animais são selecionados, a gente chama que são os doadores das sementes de produção de vacina, eles são selecionados com base em alguns critérios, eles têm que ter febre, né? Tem que ter um quadro clínico compatível com o problema da propriedade, né, sanitário. São selecionados, são sacrificados e assim órgãos, né, são colhidos
suaves ou tecidos, para encaminhar, então, ao laboratório, né? Após esse encaminhamento para o laboratório, as amostras são submetidas a testes laboratoriais, isolamento, caracterização de todos esses micro-organismos e testes também complementares, histológicos, testes sorológicos, PCRs, outros testes que complementam o diagnóstico para que a gente saia, então, com o diagnóstico completo e global do produtor. Então, após esse diagnóstico é que começa, então, o processo da discussão sobre a indicação ou não do uso de uma vacina autógena. Então, nesse segundo momento, então, após concluído esse diagnóstico, é que nós vamos discutir novamente com o produtor e com o técnico responsável da propriedade uma composição que seria viável, né? Quais os antígenos que vão compor aquele produto, para então dar início ao processo de solicitação para o Ministério da Agricultura para a fabricação de uma vacina autógena. Certo, Adriane. Eu queria saber qual que é a recomendação específica desse uso. Você colocou aí que é feita análise, né, dentro da granja, principalmente, né, no caso mais usual em suínos, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu queria saber qual é a recomendação para se usar uma vacina autógena, porque a gente tem aí uma cartela de vacinas extensa também no mercado, que já são comercializadas, mas existem especificações que necessitam, de fato, de uma vacina que seja específica para aquele caso, né? São esses casos que são a aplicabilidade dela? Sim, na verdade, existem hoje programas convencionais tradicionais dentro do sistema de produção, que envolvem o uso de vacinas comerciais, né? Que, obviamente, sempre foram e sempre serão recomendadas a nível mundial e são importantes no uso na produção animal. A vacina autógena é uma vacina diferenciada. Ela é uma vacina que ela é produzida para um problema específico do rebanho. Então, é uma vacina que vai complementar o uso das vacinas em atual uso convencionalmente dentro dos programas regulares de uso de vacinas, de prevenção dentro das propriedades, né? E vai somar, vai produzir um efeito sinérgico, que é o objetivo, né, de ter uma imunidade robusta, consistente e prolongada dentro do sistema, objetivando a redução dos custos com o uso de antibióticos, né? E redução dos sinais clínicos, das mortalidades e todos os prejuízos econômicos que as doenças podem causar. Certo. Então, ela atua de forma complementar aos protocolos já existentes, né? Sim. Qual que seriam as razões importantes do uso das vacinas autógenas? Existe hoje na literatura, né, muitas variações de sorotipos, genotipos, subtipos de vírus e de bactérias, cuja vacina comercial, muitas das vezes, ela não consegue atender a esse contexto global. Então, a vacina autógena ela é utilizada principalmente quando nós não temos uma composição de vacina comercial que atenda a todos esses diferentes casos a campo, né, diferentes propriedades e casos específicos, né, e que também, às vezes, em alguns casos, que tenham falhas vacinais. Vou dar exemplo, por exemplo, para a Actinobacillus pleuropneumoniae, que é uma doença importante dentro da suinocultura. No passado, a gente tinha cerca de 8 sorovares. Depois, com a evolução do micro-organismo, né, passagens sucessivas, novos sorotipos foram aparecendo. Então, geraram 12 sorotipos. E ao longo do tempo, mais sorotipos avançando foram aparecendo. E hoje nós temos 15 sorotipos. Né? Então, assim, para a gente ter uma vacina consistente e da mesma maneira para o Haemophilus parasus, onde nós temos 15 sorotipos hoje na literatura descritos, né, científicos, comprovado, e dentro do mesmo sorotipo nós temos uma variação enorme de genotipos. E essas diferenças genéticas dentro dos mesmos sorotipos ou entre as espécies, elas dificilmente nós vamos ter uma imunidade, né, comprovada através do uso de uma única vacina. Então, a complementação com o uso das vacinas autógenas, especialmente nesses casos, né, que a gente está falando aí do Haemophilus parasus, o Streptococcus suis também se enquadra dentro desse mesmo tema, né, os actinobacillos, os vírus. Então, todos esses micro-organismos, para a gente trabalhar em cima de uma imunidade homóloga, é necessário a gente ter, então, uma proteção
baseado na cepa que está predominando dentro do rebanho, que está circulando, ou nas cepas que estão circulando dentro do rebanho. Certo. A gente recebeu aqui, Adriane, uma pergunta do Sidney, que enviou aqui para gente. Ele questiona a respeito do tempo. Ele fala, quanto tempo leva para se ter uma eficiência melhor no contexto geral? Sim, aí você está falando da eficácia das vacinas em geral, né? Na verdade, assim, o programa de vacinação, o resultado ele é a médio, longo prazo. Não é um programa de tratamento, é um programa de prevenção. Então, é necessário ter um programa contínuo de uso, né? Então, como que nós avaliamos a eficácia dos produtos autógenos? A avaliação da eficácia, ela é baseada em resultados a campo, zootécnicos. Muitas das vezes nós não conseguimos comprovar essa eficácia a partir de exames laboratoriais. Então, nós temos que acompanhar esses rebanhos, né, através de auditorias, visitas regulares, a cada 2, 3 meses. Temos que manter esse regular, contínuo, visita contínua às propriedades, né, que utilizam o produto, para acompanhar os resultados zootécnicos, né, a performance do rebanho, se está reduzindo as mortalidades, que é o objetivo da vacinação, se é a melhoria do ganho de peso, se é diminuição do índice de uso de antibióticos, redução de diarreias, diminuição do condenação no frigorífico. Então, isso tudo tem que ser acompanhado, é um trabalho muito dinâmico, né? Dinâmico e a médio e longo prazo para que a gente consiga obter esses resultados. Certo. Eu queria saber se essa é uma prática nova aqui no Brasil ou se já tem algum tempo que está sendo usado a vacina autógena. A vacina autógena tem uma história, né? Uma história grande, né? Primeiro que não é um conceito nacional, né? É um conceito mundial. Existem vários laboratórios na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, na Alemanha, Espanha, vários países que possuem essa tecnologia, utilizam essa tecnologia frequentemente, né? Regularmente. E no Brasil, a vacina autógena iniciou-se dentro da universidade. Na década de 70, né, a universidade, por exemplo, aqui em Minas Gerais, ela iniciou, né, com professores da universidade que formaram um grupo para atuar em cima do diagnóstico, compor o diagnóstico para suínos, porque suínos naquela época era uma espécie órfã. Não existia laboratório que dominasse as técnicas de diagnóstico e nem métodos de controle. Naquela época estava começando a se desenvolver as vacinas comerciais, né, também. Então, esse grupo, né, iniciou com um trabalho pioneiro dentro da universidade e ele implementou as técnicas de diagnóstico, né, como também os métodos de controle. Naquela época não existia legislação, né, que controlava o uso, a produção e a comercialização das vacinas autógenas, e isso começou-se esse iniciozinho dentro da suinocultura, né, com a suinocultura dentro da universidade. Né? A partir daí, então, esse trabalho estendeu-se, né? Estendeu-se com a criação do laboratório, no nosso caso, né, em 1988, que foi pioneiro, né, em produção de vacina autógena e também com as técnicas de diagnóstico, para ter um respaldo, né, técnico e rápido na solução dos problemas do produtor. Então, a vacina autógena ela iniciou, né, nesse período dentro da universidade. E depois, obviamente, foi se estendendo para outras espécies, para equinos, para bovinos, para ovinos, peixes, agora mais atualmente, né? E então esse processo continuou na iniciativa privada. Em 2003, surgiu no Brasil a legislação de vacina autógena. Então, junto com o MAPA, os laboratórios produziram, né, auxiliaram na produção de uma legislação que ela está vigente até hoje, né, que é a IN 31, de 20 de maio de 2003, que ela regula o controle, a produção e o emprego das vacinas autógenas. Então, essa legislação é a legislação que nós temos hoje no Brasil, é uma legislação rigorosa, né? Ela também, junto com essa legislação, a gente tem que seguir as normas de boas práticas de fabricação, que é a IN 13, o decreto 5053 e o ato 7, todos eles envolvidos
dentro do controle, né, da produção das vacinas autógenas dentro do Brasil. Então, é uma legislação de 2003 para até hoje ela está vigente no Brasil. Certo, a gente recebeu aqui, Adriane, mais algumas perguntas, eu vou passar para você. A primeira seria do Jorge França. Ele questiona quanto tempo leva para uma vacina autógena ficar pronta para o uso. Bom, então vamos voltar lá. Falamos no diagnóstico laboratorial, né? Para a gente iniciar uma produção de uma vacina autógena, ela tem que ser baseada no diagnóstico laboratorial. O isolamento, caracterização dos agentes patogênicos, certo? Então, na sequência, aquilo todo o processo que nós falamos, finalizamos o laudo diagnóstico, existe uma documentação que tem que ser encaminhada para o MAPA, para o Ministério da Agricultura local. No nosso caso, nós encaminhamos para o Estado de Minas Gerais aqui essa documentação. O que consiste essa documentação? Essa documentação são todos os laudos diagnósticos que comprovam a existência, o isolamento daqueles agentes patogênicos, certo? E também a solicitação para a fabricação da vacina autógena. Então, junto com isso, a gente encaminha, junto com a solicitação do cliente para o Ministério da Agricultura, eletronicamente, e o Ministério da Agricultura, então, em 24 a 48 horas, ele faz o deferimento, né? Ele autoriza a produção das vacinas autógenas e a partir daí é que a gente começa, então, a produção de verdade, de fato, né? Da vacina, que ela leva, dependendo do agente, dos agentes que vão compor aquela vacina, em torno de 3 semanas. Se for para o micoplasma, aí já o tempo é maior, já seriam mais 6 semanas, vírus um tempo maior. Esse prazo de entrega ele é acordado dentro do laboratório, né? Para que a produção consiga entregar dentro da data combinada, né? Acordada com o produtor. Sempre, obviamente, que tem que ter participação de um médico veterinário responsável pelo sistema de produção que está solicitando a vacina. Certo. E você colocou aí essa questão das 48 horas. Isso funciona, esse prazo funciona para qualquer estado? Em Minas Gerais tem funcionado muito bem, né? A gente tem um muito bom relacionamento aqui com o Ministério da Agricultura. Se está toda a documentação consistente, pertinente, não há razão para indeferimento e a gente tem tido muito sucesso. Em 24 horas isso ocorre, né? Essa liberação para produção. E aí é dentro do laboratório mesmo a estimativa da data de entrega do produto. Certo, a gente tem mais uma pergunta aqui, é do Gabriel. Ele fala, o eczema úmido é uma doença muito comum em leitões. Ele pergunta se as vacinas autógenas seriam uma alternativa para esse problema. E se encontram vacinas comerciais para essa doença. O Staphylococcus aureus, né, que é o agente causador da epidemite exudativa, né, o eczema úmido, não existe vacina comercial para esse agente, né? Há algum tempo atrás, alguns produtores tiveram vários surtos no Brasil, com mortalidades elevadas, tanto na maternidade quanto na creche, chegando até a 20% de mortalidade. E é uma doença que normalmente ela é controlada a partir de manejo, a partir de uso de antibióticos, uma doença relativamente simples de ser controlada. Mas o que aconteceu nesses casos? Nós tivemos um elevado grau de resistência a antimicrobianos dessas amostras, e aí então o produtor solicitou que nós desenvolvêssemos esse produto para essas granjas. E, para nossa surpresa, o resultado foi espetacular. Era para ser um resultado momentâneo, assim, para um uso definido, por um tempo definido, e até hoje ele utiliza a vacina autógena para epidermite. Ela é utilizada, quando o caso ocorre na maternidade, a mortalidade na maternidade, ela é utilizada em porcas, né, visando a transferência de anticorpo passivo através do colostro. E se a doença ocorre na creche, aí a vacinação é feita em leitões, né, também com um resultado muito importante e positivo, assim, soma, né, a redução, além dos outros fatores que devem ser utilizados no controle da doença, é lógico, né, fatores de limpeza, desinfecção, vazio sanitário, né, ele auxilia muito no controle da doença.
Então, existem vacinas autógenas, sim, para estafilococos e icos, e uma delas, esse depoimento que eu estou dando, são de vários clientes que já utilizam com regularidade. Certo. Eu queria saber também a respeito aí da questão do desenvolvimento da vacina. Como que vocês fazem em casos que a doença não é tão comum assim? Você coloca essa questão das cepas serem desenvolvidas de forma personalizada, né, para cada caso. Nos casos onde a vacina não é tão quando a doença não é tão comum, a bactéria não é tão comum, funciona no mesmo prazo? Como seria no caso? Aí nós temos que voltar de novo no diagnóstico, né? A propriedade, nós temos que ter casos clínicos compatíveis com os problemas sanitários que estão ocorrendo, né, no rebanho. Então, às vezes, por exemplo, em uma visita a campo, nós não conseguimos isolar todos os agentes que são importantes e que a gente acredita que o quadro clínico é compatível com aquela doença ou aquelas doenças, ou o complexo de doenças, né? Por exemplo. Então, a visita regular ela é importante para a gente ter um banco de cepas, um banco de amostras que seja consistente com o problema a campo, né? Caso contrário, se esse trabalho de diagnóstico não for muito bem feito, a seleção das amostras muito bem feita, a vacina pode não conter todos aqueles antígenos que são importantes para ter uma imunidade consistente, duradoura e proteger o rebanho para os problemas sanitários que estão ocorrendo, né? Então, sim, é um trabalho dinâmico, né? Às vezes, em uma visita, em um material só analisado, é pouco, né? Então, a gente tem que ter um protocolo de coleta, né? Para diferentes doenças, quantos animais nós vamos eleger para ser sacrificados e serem os doadores dessas sementes. Quantas vezes nós vamos ter que ir na propriedade para a gente fechar esse diagnóstico? Por exemplo, erisipela. Erisipela é um agente difícil de isolar, né? Nós já tivemos surto aqui no laboratório, onde nós tivemos que ir 3 vezes na propriedade para conseguir isolar o agente. E a gente tinha certeza que era um quadro de erisipela otrix ruseopati, né? Então, precisou se insistir mais, né? Para que a gente conseguisse fechar esse diagnóstico e concluir, então, que a vacina adequada seria aquela com aquele agente que foi isolado. Então, não sei se eu respondi era essa sua pergunta, mas acredito que seja isso. Então, o trabalho do diagnóstico ele é muito importante, ele é essencial, ele é vital, né, na produção de vacinas autógenas. Inclusive, na legislação, isso é junto, né? O laboratório que produz a vacina autógena, ele obrigatoriamente tem que ter um sistema de diagnóstico consistente para a gente ter a rastreabilidade dessas sementes, dessas amostras, né? E conseguir comprovar a origem, né, das amostras. Certo. Era exatamente isso mesmo a minha dúvida. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que seria da Ellen. Ela fala o que pode impactar no insucesso da eficácia da vacina autógena? Sim, falhas vacinais, né? Falhas vacinais, elas têm vários itens aí ligados a falhas vacinais. Nós temos a relação do animal, falha vacinal relativa ao animal. Exemplo, um animal que está imunossuprimido, um animal que não está bem nutrido, né? Um animal que tem outras doenças, outros fatores que estão interferindo na resposta dele, né? Ou a idade não é adequada para ser vacinado. Então, falhas relativas ao animal, ou falhas relativas à própria vacina. Digamos que a vacina não foi adequadamente preparada, ou uma vacina que não foi a vacina que deveria ser para aquele problema, então, relacionada ao produto, ou a outros fatores. Fatores, por exemplo, como a vacinação, né? No momento de aplicar uma vacina, nós temos que seguir algumas regras básicas, nós temos que seguir a via adequada, indicada pelo produtor da vacina, o ângulo certo de aplicação, a dose adequada, né? E, além disso tudo, nós temos que verificar se a vacina está bem conservada, se ela não foi congelada, se ela está mantida na temperatura adequada e se o ambiente está adequado. Nós sabemos, por exemplo, que um ambiente com uma superpopulação, uma densidade elevada, pode interferir, né, no sucesso da vacinação, né, do resultado da vacina a campo, né? Vacinar em momentos frescos. Então, tem vários fatores aí
que nós temos que contemplar quando nós temos problemas de falha vacinal, tá? Isso considerando que o diagnóstico está correto e o produto está certo, então nós temos que cercar. E como que nós fazemos isso? Através das visitas, através de auditorias de vacinação, onde nós vamos contemplar todos esses itens para verificar se esses processos estão sendo bem feitos, né? Isso não tem nenhum fator ambiental ou de manejo que possa estar interferindo, né, na resposta da vacina. Uhum. A gente recebeu aqui mais uma pergunta, Adriane, que seria do Cláudio. Ele pergunta quais as principais vantagens das vacinas autógenas em relação às vacinas comerciais. Então, como nós comentamos anteriormente, né? Dentro da ciência hoje, né, quais são as vacinas autógenas mais utilizadas a nível mundial? São as vacinas para aqueles agentes que existe uma série de variações dentro do agente, de sorotipo, de subtipo, de genotipo, o qual a vacina comercial não consegue atender, né? Então, nós demos exemplo aí do Actinobacillus pleuropneumoniae, que nós temos 15 sorotipos, dos Streptococcus suis, que nós temos 35 sorotipos, já registrados, né, na literatura internacional. Do Haemophilus parasus, nós fizemos uma pesquisa em Minnesota, em colaboração com a universidade, onde nós encaminhamos algumas amostras para pesquisa e nós identificamos que dentro do mesmo sorotipo a gente tinha vários genotipos diferentes, né? E a vacina, ela precisa de ter uma proteção o mais específica possível, né, que a gente chama de proteção homóloga, né? Então, a cepa que deve compor a vacina tem que ser a cepa que está circulando no rebanho para ter a melhor proteção contra o desafio homólogo, com a mesma cepa. Então, por isso é tão importante o uso dessas vacinas. Além disso, a gente pode combinar vacinas, né? Agentes diferentes na mesma vacina. A composição, ela é flexível, né? Hoje nós temos mais de 40 agentes autorizados pelo Ministério da Agricultura que a gente pode utilizar com diferentes composições vacinais para diminuir o número de injeções, né, que é desejável dentro da suinocultura, né, menos manejo com o animal, menos injeção, e isso é interessante que a gente consegue flexibilizar a formulação da vacina. Então, é basicamente por essa diferença, né, de genética entre as amostras e a proteção não ser total quando a gente utiliza uma amostra diferente da amostra que está circulando no campo. A gente recebeu aqui uma pergunta também da Carolina Pérez. Ela fala, os isolados são considerados patrimônio genético da União? Não sei se você saberia. Bom, essa parte aí já é uma parte que está um pouco fora do meu... Mas, assim, a semente vacinal, ela é propriedade do cliente. Ela é propriedade do cliente, né? E ela permanece. No caso nosso, que nós fazemos o diagnóstico e produzimos vacina autógena, nós mantemos essas sementes vacinais, né? Possivelmente uma semente vacinal no nosso banco de cepas que nós guardamos, né? Que mantemos dentro do laboratório por um período de 15 meses. Nós mantemos essas sementes, então, por 15 meses, que a legislação permite o uso dessas amostras isoladas na produção de vacina por esse período. E após esse período, a gente teria que descartar as amostras, né, dentro do próprio laboratório. Ou então fazer um outro uso para pesquisas. Nós temos muita colaboração com a universidade, com a USP, com a Universidade do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o FMG, e a gente faz muita pesquisa, geramos muitas teses com esses isolados, né, com a Embrapa, testes de resistência, MIC, vários trabalhos científicos que a gente utiliza. Então, eu não sei te responder exatamente, mas é propriedade do cliente hoje. Certo. Você até colocou numa conversa prévia que nós tivemos que em casos em que se observa um agente parecido em alguma outra granja, por exemplo, também é feito um protocolo totalmente novo, né? Vocês produzem tudo novamente de acordo com a necessidade específica daquele outro cliente, independente de ser semelhante ou não com outro cliente, né? Então, é algo que é bem direcionado para o cliente específico, né? Tanto é que a vacina autógena tem vários apelidos, né?
autovacina, vacina customizada, vacina rebanho específica, né? Dependendo do país que você vai, tem uma diferente conceito aí, o nome da vacina autógena. Mas então, é como nós falamos antes, né? A legislação permite a utilização da mesma amostra isolada no rebanho, se o rebanho que for utilizar essa amostra é um rebanho que faz divisa física ou em um sistema de integração. Por exemplo, se a gente isolar uma amostra ou várias amostras num rebanho multiplicador que vai encaminhar vários animais para outras granjas, essa amostra isolada no rebanho multiplicador, ela pode ser utilizada também nessas outras granjas, porque elas têm vínculo epidemiológico com a granja original, né, a granja-alvo, a propriedade-alvo, e pode ser comprovado através da documentação, que é o GTA. Mas, obviamente, que é como a gente falou, né? Os sistemas de produção são dinâmicos, né? Então, sempre é muito importante e desejável que façamos as visitas e a gente consiga entender o que está acontecendo dentro da propriedade, se é realmente indicado o uso de um produto autógeno, né? Para que a gente consiga estabelecer e auxiliar no programa de vacinação. Nós temos mais algumas perguntas aqui, Adriene. Vamos lá. O Jorge França questiona se todas as vacinas autógenas são sempre inativadas. Sempre. A legislação é bem clara sobre isso. São vacinas bacterianas ou virais inativadas, ou seja, é uma vacina morta, ela não oferece risco para o animal, né? E é lógico, nós temos controles dentro do laboratório. Nós falamos das boas práticas de fabricação, mas é específico na nossa legislação, na IN 31, quais os tipos de controle que têm que ser feitos em cada partida produzida. Nós temos uma ordem de produção com todos os dados, rastreabilidade de tudo, de cada cliente, onde tem que ser feito testes no produto intermediário, controle intermediário e controle do produto final, que é a vacina já pronta. Esses testes são realizados de acordo com a legislação para controle da pureza da vacina, se a vacina tem algum tipo de contaminante, então são feitos testes de esterilidade, visando a identificação de fungos ou bactérias contaminantes, né? Micoplasma, são os 3 testes que são realizados no controle de qualidade das vacinas, e o teste de segurança, que é o teste de inocuidade, que ele é feito em camundongos, via intraperitoneal, de cada partida, antes da liberação das mesmas. Então, após a conclusão desses testes, com 96 horas é que as partidas são liberadas. E os testes seguem ainda por um tempo dentro do laboratório, que seria um tempo de 21 dias para as provas de esterilidade e 7 dias para a prova de segurança da inocuidade de animais. Tá? Então, assim, realmente são essas provas aí. A gente recebeu uma pergunta aqui do Marcos Ovelha, que é basicamente um pouquinho do que você respondeu, mas se puder complementar, é a respeito da importância do controle de qualidade na produção de vacinas. Sim, como eu falei, né? Todo o processo da vacina autógena, a gente tem auditoria anual no laboratório, né, do MAPA. Né? Então, além das auditorias internas, né, que o nosso sistema de gestão da qualidade realiza, né? Que é um sistema robusto, nós temos as auditorias do MAPA. E o que essas auditorias elas vão contemplar? Elas vão contemplar exatamente isso, todos os processos, né? A rastreabilidade dos processos, os controles intermediários, que é o controle de pureza, que é o controle se as cepas utilizadas são as cepas realmente do cliente, o controle das sementes, né? Que é uma coisa muito importante, né? Que é do cliente. E todos esses processos são registrados, né? Através de registros, são mantidos no laboratório por um bom tempo, né? Junto com as contraprovas também que são mantidas no laboratório dessas vacinas para eventuais testes. Então, além desses controles que a gente falou, toda a documentação é consistente e mantida dentro do laboratório para auditorias. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui também da Eliana Pante. Ela fala, as vacinas autógenas são personalizadas, precisam ser, aí no caso, elas precisariam ser atualizadas se houver alguma mudança viral? Sempre. É exatamente o conceito da vacina autógena, né? Ela não é fixa, ela não é estática, não é uma vacina estática, é uma vacina dinâmica, que ela vai andar conforme a música, né? Então, nós temos que fazer essas visitas. Como que nós vamos manter isso sempre atualizado, esse banco de cepas de cada cliente? Nós, a partir dessas visitas regulares a campo,
é que nós vamos identificando se novas cepas circulantes estão aparecendo, se um novo sorotipo ocorreu, se um novo agente entrou dentro do rebanho, né? Então, essa composição ela é variável, né? Obviamente, a partir das visitas a campo é que nós vamos novamente colher amostras e novamente realizando esses processos e uma nova formulação vai ser preparada, né, para solicitação ao mapa novamente, quando acontece isso. É muito comum, né, introduzir um sorotipo novo de EPP, um sorotipo novo de Streptococcus, né? Nós temos granjas hoje, por exemplo, que tem 5, 6 sorotipos nos últimos anos, né, descritos assim, e precisam compor a vacina, né? Então, essa formulação, a gente tem uma muito importante que ela seja dividida junto com o veterinário de campo, né, para juntos elegerem quais que são os agentes que vão compor e formular essa vacina. Certo. Então, a gente comentou um pouquinho, você falou aí a respeito das outras espécies também que utilizam a vacina autógena, mas é mais comum que seja utilizado em suínos, né? Primeiro, eu gostaria de saber por que necessariamente em suínos, por que essa predileção pelos produtores pela vacina autógena e quais são as outras espécies que também utilizam e como que está esse processo de adesão aí delas? Sim. Então, como eu falei, a história começou toda com suíno, né? Então, a vacina autógena para o suíno é uma vacina popular, né? O conceito é conhecido, né? É reconhecido também, né? O seu valor dentro da produção dos suínos. E dessa mesma forma, nós trabalhamos também com outras espécies, né? De uma maneira menos ativa, sim, mas nós estamos montando uma equipe para as outras espécies atualmente, agora estamos nesse momento, né? Mas, por exemplo, nós temos hoje vacinas para ovinos e caprinos. Ovinos e caprinos são criados confinados em sistemas intensivos. Então, o que ocorre? Ocorre muito problema respiratório por bacteriano, por bactérias como a Pasteurella mutocida, a Marremia hemolítica. Então, nós desenvolvemos para alguns desses produtores vacinas para contemplar os problemas respiratórios, né? Também desenvolvemos para ovinos vacinas para linfadenite, que é a Troeperella piógenes, uma outra bactéria que é muito importante, causa linfadenite em ovinos. Então, temos também esse tipo de produto para oferecer para os clientes. Para bovinos, da mesma maneira, bovinos em regime de confinamento, tem vários clientes que nos acompanham desde a fundação do IPEV, que utilizam vacinas para problemas respiratórios, pneumonias bacterianas, né? Que tem um impacto importante na produção dos bovinos com mortalidade elevada, né? E mais recentemente, nós fomos procurados por alguns produtores de piscicultura, né, para tilapicultura, para auxiliar no controle de algumas mortalidades, né? Então, o ano passado, começamos a desenvolver um projeto para a produção de vacinas autógenas para Streptococcus agalacti, sorotipos novos que não eram contemplados na vacina comercial que eles utilizavam, né? E começamos, então, a fazer essa nova formulação para essa nova espécie, estudando um pouco mais, obviamente, por ser uma espécie nova. Nós, juntamente com o nosso desenvolvimento interno, nós também, em colaboração com a universidade, nós desenvolvemos projetos científicos para comprovar, né, a eficácia desses produtos. Então, fizemos está terminando agora esse projeto, deve ser publicado esse artigo na revista científica, onde nós fizemos a vacinação e o desafio homólogo das tilápias com essas duas cepas que nós utilizamos na vacina autógena, né? E para nossa ótima surpresa, tivemos resultados espetaculares com proteções a nível global muito, muito bem aceitas, né, os resultados. Então, da mesma forma, para a piscicultura, né, a gente, seguindo o exemplo da suinocultura, né, estamos também trabalhando da mesma maneira, junto com o produtor, tentando fazer um trabalho que some, né, que atenda às necessidades dos piscicultores também, e desenvolvendo produtos que muitas das vezes não tem produto comercial para atender esse mercado.
Então, nós estamos muito otimistas aí, trabalhando também com consultorias nessa área, para poder dar o suporte técnico também, consistente, né? Como nós falamos na suinocultura, que é super importante. Nós estamos, além do desenvolvimento interno e com a ciência, com a pesquisa, nós também vamos atender esse produtor da mesma forma como nós fazemos dentro da suinocultura. Então, equinos também. Tem também vacinas para equinos, bem menos, né? Porque o equino, a vacinação é um programa já mais ou menos padrão, né? Mas nós temos vacinas para garrotilho, Streptococcus equi, que é bem importante em potros, né? Doença importante em potros, e pneumonias por rodococcus, e diarreias por salmonella e E. coli também. Então, essas espécies aí são as espécies que a gente tem trabalhado, mas o foco principal na suinocultura, porque a suinocultura começou primeiro, né? A suinocultura absorveu o conceito, gosta, aprova, são vacinas bacterianas, os resultados, se feito um bom trabalho sério e consistente, o resultado é muito desejável. Certo, é um programa bastante completo, né, Adriane? Exige aí que tenha um acompanhamento na granja, tenha um acompanhamento constante para saber se existem novos patógenos atingindo o rebanho, um acompanhamento prévio também para saber tudo o que foi aplicado anteriormente e complementar aí tudo a biosseguridade daquele local, né? Então é um programa bastante completo, né? A relação do laboratório que produz vacina autógena com o cliente é uma relação muito forte de confiança. A gente entra dentro da casa do produtor e vamos entender tudo que acontece lá, e essa relação de confiança é muito consistente, sabe? Então, muitas das vezes a gente vai no produtor simplesmente para poder fazer uma visita de diagnóstico da situação ou para outros problemas que ele tem, não necessariamente para indicar um produto autógeno, porque nós temos serviço de diagnóstico, não necessariamente ele vai gerar ou não vacina, né? E é uma relação muito importante. Nós temos clientes que acompanham a gente desde a nossa fundação, isso é um orgulho para nós. Certo. A gente tem uma pergunta aqui da Débora Novaes. Ela pergunta o que você atribuiria essa resistência de alguns produtores em relação à adoção das vacinas autógenas. Então, Débora, eu acho que isso tem muito a ver com o entendimento do conceito, né? Como que a vacina é produzida, né? O trabalho, né? Às vezes a gente recebe auditorias externas de clientes, né? Exatamente para o cliente entender isso, ele entender o processo, ele entender o que o laboratório faz, verificar em loco as cepas dele, onde que elas estão armazenadas, né? Então, eu acho que, às vezes, um conceito que não foi bem, né, esclarecido, não está bem sedimentado, né, e que precisa de algum esclarecimento. Então, talvez a pessoa, o produtor não tenha, talvez, essa confiança por não conhecer, né, desconhecimento técnico. Mas, a partir do momento que começa-se a trabalhar o conceito, entende-se todo esse controle que ele é feito, né, a seriedade do trabalho, né, que a gente faz, pode mudar de ideia. Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Marcos Ovelha também. Ele pergunta quais os principais desafios enfrentados na produção dessas vacinas. Na produção? Dentro da produção, aí depende, né? Por exemplo, hoje nós aqui no IPEV, Sanfar IPEV, Belo Horizonte, nós trabalhamos com as vacinas bacterianas. Nós temos tecnologia para produção de vacinas para micoplasmas também, mas aí, né, isso aí vai depender muito da necessidade do cliente de ter, às vezes, um outro produto que já é contemplado no mercado, que já tem no mercado. O custo da vacina autógena para micoplasma é muito alto, porque tem que ter uma tecnologia, não é uma bactéria simples de trabalhar, né? Precisa de muita tecnologia e um expertise grande para trabalhar. Então, os desafios mais dependem do agente que é trabalhado, né? Vacinas novas, né, sempre são um desafio novo, onde nós temos que fazer protocolos, tem que fazer ensaios laboratoriais para que a gente consiga identificar o melhor protocolo de produção. Para as vacinas que a gente já faz hoje, com esses 40 antígenos, 40 agentes que nós estamos autorizados a trabalhar,
incluindo o micoplasma. Nós temos tecnologia e um know-how importante nos nossos 32 anos de vida aí na vacina autógena. Certo. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria saber quais são as combinações mais comuns que Sim. se tem de vacinas autógenas. Ótimo, uma boa pergunta. Para a suinocultura, as vacinas hoje, que são o carro-chefe, né, digamos assim, a bola da vez, né, nas vacinas autógenas, são as vacinas combinadas com 2, 3 agentes, principalmente as respiratórias, né, e elas envolvem hemófilos, parasus, e as razões nós já citamos anteriormente, né, por essa diversidade genética, o Streptococcus suis, a Pasteurella mutocida, são agentes que provocam problema respiratório grave, né, pneumonias, que vão agravando e as perdas econômicas são grandes. E também, nos últimos anos, houve um crescimento grande com as vacinas para salmonela, né? A salmonelose é uma doença que voltou, a suinocultura é uma doença antiga, né? E ela voltou, a salmonella tifimurium, cólera suis, que são muito importantes, e elas, em associação com coli, Escherichia coli patogênicas, a gente tem sido muito importante essa combinação, com muito sucesso e resultados promissores aí nos últimos anos. Então, essas são as combinações que eu acredito dentro da suinocultura que vem sendo mais popularmente solicitadas para nós, né, dentro da produção animal. Tá certo, Adriane. Queria agradecer a sua participação, agradecer por todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Conversa bastante enriquecedora. E parabéns para você e parabéns para todo o pessoal da IPEV também, trabalho bastante completo. Eu agradeço a Feed and Food aí por essa oportunidade, né, de falarmos sobre um assunto que fez parte e faz parte da minha vida profissional por um bom tempo já, né? E desejo sucesso para vocês aí nas próximas lives e muita saúde para nós todos, né? Para que a gente continue aí trabalhando em prol da saúde animal. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, só lembrando que nessa semana em específico, por conta do feriado que teremos na sexta-feira, dia 1º, a entrevista de sexta-feira ocorrerá amanhã, também às 17 horas, será com Miguel Cavalcante, da Agrotalento, para falar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho no agronegócio. Então, só acompanhar aqui o nosso Instagram que vocês vão ter acesso também a essa live. E mandem as perguntas, tá certo? Muito obrigada, boa noite a todos.